Agora sim. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso encontro de setembro. Meu nome é Rodrigo, tá aparecendo Derma Bauer porque eu tô logado pela conta do Derma, senão eu não ia conseguir acessar. Ia cair dentro de uma hora, então tive que logar pela dele. Mas bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai abordar o tema entre a ciência, a fé e a prática, repensando a relação entre psicologia e cristianismo. Para quem não é da BC2 ou para quem está chegando agora, a BC2 ela surgiu em 2014 com o objetivo justamente de promover esse diálogo entre a fé e as diversas áreas da ciência, não somente a área da psicologia, mas como diversas áreas. A gente tem pessoas formadas ou estudando ou se formando, né, em diversas áreas dos saberes, porque a ABC2 entende que Deus é Senhor de toda a realidade, então ele tem algo a dizer sobre toda a realidade. Isso não quer dizer que a Bíblia seja um tratado de filosofia, de psicologia, de matemática, mas quer dizer que ela tem princípios que vão nortear o nosso fazer nas áreas científicas, né? Então é isso que norteia o trabalho da ABC2 e é por isso que a gente está aqui. Hoje a gente tem um convidado, Tiago Ferreira. Deixa eu só apresentar aqui. Tiago é doutor em ensino, filosofia e história das ciências pela UFBA, mestre em ensino, filosofia e história das ciências também pela UFBA, mestre em divindade pela Tyndall University em Toronto, no Canadá, graduado em psicologia. Atualmente se dedica à investigação da relação entre a saúde mental e a espiritualidade cristã. É pastor na Igreja Batista Metropolitana IBAM e professor de psicologia com ênfase em terapias contextuais. Tiago, muito bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fala, Rodrigo. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Falar sobre esse tema não tem sido tão comum para mim ultimamente, embora tenha sido, é um tema que eu tenho investigado durante muitos anos, mas é sempre uma alegria quando eu consigo conversar um pouco sobre isso, sobre a relação entre psicologia, cristianismo, essas coisas todas. Então, bacana estar aqui nesse espaço. Quem quiser ligar a câmera, fique à vontade, porque eu vou tentar fazer uma apresentação. Vou tentar não me demorar, vou tentar ser o mais breve que eu posso para tentar lidar com esse tema que não é nada simples, que é um tema mais complexo. Acho que faz sentido que eu possa apresentar isso e, ao final, a gente pode ter algum tempo de perguntas e respostas. Não sei como é que vocês trabalham aqui nesses encontros, Rodrigo, mas talvez seja razoável assim. Eu tenho um tempo para poder falar um pouco sobre o que eu tenho entendido sobre o tema, e depois a gente abre um pouco para perguntas. Pode ser dessa forma? Sim, a ideia é justamente essa. Ter a apresentação e a gente vai discutindo um pouco no final. Prontinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui a tela. Todo mundo tá vendo direitinho? Sim. Massa. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Visualizar em tela cheia. Pronto. Acho que vai funcionar assim. Então vamos lá. Eu pensei em fazer pelo menos três coisas nessa apresentação breve. A primeira, pensei em vir do mais abrangente para o mais específico, né? Começar um pouco falando sobre essa relação entre ciência e fé, ciência e cristianismo. Depois disso, eu vou conversar um pouco sobre quais os formatos ou as maneiras que as pessoas normalmente têm tecido essa relação entre psicologia, mais especificamente, e cristianismo, e depois eu vou falar qual tem sido a abordagem que eu tenho sido mais simpático nos últimos tempos. Então vamos lá, mas antes de fazer isso, eu queria tentar dizer de onde que eu falo, porque quando eu falo sobre esse tema, a relação entre psicologia e cristianismo, para mim não é simplesmente uma questão teórica, não é simplesmente um diletantismo, por exemplo, de assim, uma curiosidade de querer saber o que é isso. Isso tem sido, na verdade, a marca de toda a minha vida adulta, né? Minha primeira formação acadêmica foi em psicologia. Então, só que quando eu fiz isso, durante muito tempo eu já me dedicava ao cristianismo. Então, eu nasci em uma igreja batista. Quando eu mudei para Salvador, eu tinha 16, 17 anos, e quando eu vim, já foi direto para fazer parte dessa igreja que se chama Igreja Batista Metropolitana, que à época tinha uma quantidade pequena de membros, tinha 50 membros, se não me engano, quando eu cheguei.
Hoje em dia ela está bem diferente, ela está num outro tamanho, mas eu tenho me mantido nessa igreja há muito tempo, trabalhando com alguns departamentos específicos, alguns ministérios específicos, até o ponto em que eu saí para fazer um mestrado em divindade, que é na Tyndale University em Toronto, e aí eu passei quase 3 anos fora, voltei assumindo também como pastor nessa mesma igreja. Então, na verdade, quando se trata da minha relação com esse tema, eu parto de alguns locais diferentes. Assim. Primeiro ponto, eu falo como psicólogo, falo como alguém que estudou psicologia, ensina psicologia. Eu falo do campo da teologia, que é o que eu me dediquei a estudar, primeiro como um interesse pessoal apenas, mas depois também fazendo parte das coisas que eu iria investigar e trabalhar com. Eu sempre tive um interesse enorme por filosofia das ciências e epistemologia, então fiz um mestrado e doutorado nessa área também, estudando epistemologia mais especificamente, mas também diálogos com a filosofia das ciências, em um programa que a ênfase do programa, em certos aspectos, é uma ênfase que fala sobre a relação entre ciência e religião. Há muita coisa produzida nesse programa da Universidade Federal da Bahia. O nome do programa é Ensino, História e Filosofia das Ciências. É um programa muito interessante, que normalmente tem professores de áreas muito diversas. Então, no meu doutorado, por exemplo, eu fui orientado por um filósofo, um epistemólogo, mais especificamente, e fui orientado por um biólogo. O meu co-orientador de doutorado era um biólogo. Então, assim, o diálogo entre áreas diferentes da ciência, da filosofia é muito forte ali. E paralelo a isso, ou às vezes paralelo, às vezes não, eu também desenvolvi uma prática de pesquisa de ensino e de assistência em saúde. Então, durante pelo menos 6 anos, eu fui professor da Universidade Federal da Bahia, no departamento do Instituto de Psicologia. Então, eu trabalhei lá fazendo pesquisa, coordenando grupo de pesquisa, até um tempo em que eu pedi exoneração, e também tenho uma prática ministerial. Então, esse é o meu contexto, é de onde eu estou falando. E isso é importante porque isso tem muito a ver com a maneira que eu posso conceber essa relação entre psicologia e cristianismo. Porque a maneira que eu penso sobre isso, ela precisa ser a maneira que eu vivo sobre isso. Então, faz sentido que eu pense não apenas no sentido teórico, mas também como ao longo da minha história isso foi sendo desenvolvido. Falei para vocês que eu vou fazer 3 coisas. A primeira delas é começar a pensar de uma maneira mais abrangente. Então, quando se trata dessa coisa mais abrangente, em geral, se pressupõe que há um conflito perene entre ciência e cristianismo, o que é muito falso, absolutamente falso. Mas, para vocês terem uma ideia, uma das disciplinas que eu cursei no doutorado, o nome da disciplina era Ciência e Religião, um conflito perene. Então, assim, o nome da disciplina era esse, porque já se pressupunha de que isso é uma realidade, de que há um conflito perene entre ciência e religião. Isso não poderia ser mais falso, nem no sentido filosófico, nem no sentido histórico, porque, historicamente, nós temos um conjunto de cientistas que, exatamente por defender o cristianismo, também defendiam ciência. Esse não é o nosso tema exatamente de hoje, mas eu acho que é relevante dizer isso. Quando eu penso sobre isso, o autor que mais me salta aos olhos é o Alvin Plantinga, assim, sem dúvida. Interessante que, quando eu conheci o Plantinga, eu estava estudando sobre epistemologia do testemunho, nada a ver com religião, espiritualidade, nada. E aí, estudando sobre a epistemologia do testemunho, o meu orientador de doutorado, ele pede para fazer uma revisão de alguns livros do Plantinga, que também é um autor que fala sobre isso, sobre a epistemologia do testemunho. E em um certo momento, o meu orientador disse assim: cara, você sabia que o Plantinga tem uma obra cristã? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Ele, não, ele tem uma obra cristã. E aí eu comecei a me interessar em ler essa parte da carreira do Plantinga. Ou seja, com isso eu quero dizer o seguinte: ele é um filósofo absolutamente conhecido no mundo da filosofia. Ele é um filósofo absolutamente conhecido no mundo da epistemologia. Dentro dessa área que é a epistemologia do testemunho, por exemplo, ele é um ícone, ele é um cara extremamente respeitado. E também ele tem uma obra muito interessante, que é uma obra cristã, vale muito a pena ler. Essa ideia que eu quero trazer dele, de uma maneira muito breve, mas que vai ser necessária na nossa conversa, de que não há um conflito real entre ciência, e daqui a pouco eu vou falar em psicologia, mas entre ciência de uma forma geral e cristianismo,
está nesse livro que foi publicado em português, isso é coisa boa, né? Assim, ter um livro em português, mesmo para quem lê em inglês. Então, o nome do livro é Ciência, Religião e Naturalismo, e eu deixo como uma recomendação, porque é um livro fantástico. Assim, na verdade, tudo que Plantinga escreve é muito bom. Esse livro, em especial, é um livro muito bacana. E ele faz uma distinção que eu acho que é muito importante para poder a gente começar entre naturalismo metodológico e naturalismo ontológico. E essa é uma questão muito séria, porque boa parte das pessoas diria que se você é alguém da ciência, se você é alguém que estuda ciências, quer seja a ciência psicológica, ou a física, ou a química, ou a biologia, etc., se você é alguém da ciência, você necessariamente não deveria acreditar em Deus e etc. E aí ele faz essa distinção. Ele diz nesse livro assim, o naturalismo metodológico, e aí grifa-se o metodológico aqui, é uma condição ou restrição proposta à boa ciência, ou então à boa prática científica, e não posicionamento sobre a natureza do universo. Ou seja, há uma diferença entre dizer que em ciência nós procedemos uma investigação sobre a natureza, e por outro lado, e é bem diferente isso, e por outro lado dizer que em ciência nós atestamos que só existe o mundo natural. São duas coisas muito diferentes. Então, o naturalismo metodológico é uma condição, ou talvez, a melhor palavra mesmo, seja uma restrição, na ideia de dizer que a ciência não vai investigar algo que não é do mundo natural. Mas, enquanto método, não investigar algo que é sério, que seria do mundo natural, não equivale a dizer que só existe o mundo natural. E por isso que é um naturalismo metodológico. E, ao mesmo tempo, não se deve confundir, e aqui, de novo, é tirado do livro, é uma citação direta do livro Plantinga, não se deve confundir o naturalismo metodológico com o chamado naturalismo filosófico ontológico. Para quem não está acostumado com essa linguagem, quando você fala de uma investigação ontológica, você fala sobre a investigação do que há no mundo. Então, algumas pessoas dizem, investigação do ser, etc. Não. Quando se trata de filosofia no sentido mais largo do termo, uma investigação ontológica é uma investigação que versa sobre o que há nesse mundo, o que há na realidade. Então, o naturalismo ontológico, ou filosófico, ou naturalismo físico, por assim dizer, é um naturalismo que defende que o que existe é o mundo natural. E isso é muito diferente de dizer que a ciência só pode investigar o natural. São duas diferentes. É óbvio que se alguém defende o naturalismo ontológico, defende que só existe o natural, obviamente ele também defende o naturalismo ontológico. Se só existe o natural, então obviamente a ciência só explora isso. Mas você pode defender que existe algo para além do mundo natural, e mesmo assim, defender que é razoável que a ciência estude aquilo que é do mundo natural. Ou seja, o conflito não é entre ciência e uma perspectiva religiosa, uma perspectiva cristã, etc. O conflito é entre uma perspectiva cristã e o naturalismo ontológico, não o naturalismo metodológico. Então, segundo o naturalismo ontológico, completando aqui a tradução da Plântica, não existe Deus, nada que se lhe assemelhe, não há um domínio sobrenatural. Ponto 1, então, da nossa conversa. Eu entendo que é razoável a defesa de um naturalismo metodológico. Eu não tenho nenhuma questão com isso. Então, enquanto ciência, que a ciência ocupe-se em investigar o mundo natural, para mim não é um problema, para mim é uma restrição. É uma restrição dada à prática científica, como diz o Plantinga. Só que, agora eu vou fazer, já que eu saio desse maior, eu vou afunilar um pouco. No que diz respeito à psicologia, nós precisamos, então, fazer uma distinção entre o que seria uma psicologia científica, que assume o naturalismo metodológico enquanto recurso primário, e psicologia enquanto algo mais amplo. Deixa eu dar um exemplo de como isso pode acontecer. Eu não sei quantos de vocês têm acesso a Stanford, a enciclopédia da Stanford, que é uma enciclopédia maravilhosa, assim. Eu sei que quando eu era criança, tinha aquela enciclopédia Barça, né? Aquela enciclopédia Delta Larousse, sabe, coisa parecida. E é claro que ela não era aprofundada, mas isso é diferente de uma enciclopédia como a Stanford, que ela contrata assim, os melhores autores da área para alimentarem os verbetes. Então, e é gratuita, né? Isso é fantástico.
Então você entra no site, basta você colocar Stanford Encyclopedia of Philosophy no Google, que vai chegar fácil. Ou, se não me engano, o site tem alguma coisa como Plato, de Platão mesmo, ponto alguma coisa. É fantástica. E se você vai na enciclopédia da Stanford e você coloca psicologia, que foi o que eu fiz ali, claro, coloquei o verbete em inglês, psicologia, olha o que é que ela abre. Nada assim, psicologia aristotélica, psicologia moral feminista, psicologia popular como teoria, psicologia da cognição normativa, psicologia, etc. E ela vai descendo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós lidamos com uma área do conhecimento ampla, psicologia envolve uma série de diferentes tipos de conhecimento. Esses aqui, por exemplo, que foram listados na Stanford, não fazem parte do escopo que a gente diria que é o escopo da psicologia científica, como a gente estuda na universidade. Então, uma distinção importante a ser feita é que, primeiro, quando se trata de psicologia, nós primeiro falamos de uma área do conhecimento, ponto. E aqui a gente precisa, e aí eu preciso fazer essa distinção, nós temos que fazer uma distinção entre ciência e cientificismo. São duas coisas diferentes. Então, ciência pode ser dita como uma forma de conhecimento, mas ela não necessariamente pode ou deve, na minha concepção, ser dita como a forma de conhecimento. Ora, defender ciência é uma coisa. Defender a prioridade epistêmica da ciência acerca de todos os outros tipos de crenças é o que nós chamamos de cientificismo. Então, quando nós estudamos psicologia, nós entendemos que a investigação acerca da mente humana, do comportamento humano, das emoções humanas, etc., é uma área do conhecimento que não é restritiva à ciência, mas que, obviamente, compõe também, ou é composta também, pelo que nós chamamos de ciência. Mas veja que nesse esquema, a área do conhecimento está maior e dentro dela tem uma unidade menor que a ciência. Para quem estuda psicologia um pouco, sabe que a psicologia, enquanto ciência, ou em alguns artigos você vai chamar de psicologia moderna, psicologia científica, psicologia moderna, vai dar na mesma aí, ela é recente. A data escolhida para falar do nascimento dessa psicologia é 1879. Então, é uma área do conhecimento dita como uma área do conhecimento científica que é relativamente recente. Isso não implica dizer que as reflexões em psicologia datam de 1879. Porque quando você abre, por exemplo, a enciclopédia da Stanford, você já vai ler lá uma psicologia aristotélica, por exemplo. Veja, nós estamos falando de reflexões acerca da psique, acerca da mente humana, que datam de um período muito anterior a esse. Então, a gente precisa fazer uma distinção entre área do conhecimento e ciência. Aqui vale a pena enfatizar ainda mais um pouco o quanto que conhecimento provém de fontes muito diversas. Há o conhecimento do senso comum, ao conhecimento da religião, ao conhecimento da filosofia, ao conhecimento das artes, ao conhecimento de várias áreas diferentes, e também há conhecimento científico. E a prioridade epistêmica não é dada a priori, ou seja, eu não posso dizer que, a priori, independente de contexto, a melhor forma de conhecimento é a ciência. Aliás, pelo contrário. Se eu for, por exemplo, para um museu, eu dificilmente vou querer que um químico vá lá me explicar qual é a substância que é feita aquele quadro. Pelo contrário, eu prefiro que um artista, alguém que tem conhecimento sobre arte, possa me falar sobre aquilo. Então, das diferentes áreas do conhecimento, uma delas é a ciência. E é importantíssima, e eu gosto pra caramba disso. Eu fiz mestrado e doutorado em filosofia da ciência também, então gosto pra caramba dela. Mas nós precisamos fazer uma distinção entre psicologia enquanto área do conhecimento, que provém de fontes diversas, e o que nós chamamos de psicologia enquanto ciência. Além disso, é importante diferenciar o que é psicologia enquanto área do conhecimento, psicologia enquanto ciência e psicologia enquanto profissão, que já é uma outra coisa. Veja que eu coloquei aqui, nesse esquema, que psicologia enquanto profissão tem uma interface com a psicologia enquanto ciência. Tem uma interface com a psicologia enquanto área do conhecimento, mas não toda ela é determinada por essa ciência ou por essa área do conhecimento da psicologia. Quando a gente está lidando com a profissão de psicólogo, que é diferente da profissão de cientista que estuda psicologia,
Nós estamos falando de alguém que segue um código de ética, por exemplo, e o código de ética ele vai de questões que são, em grande medida, políticas. E essas questões políticas excedem a ciência. A ciência ela pode informar a política, mas ela não reduz a política. A política pode ser informada pela ciência, mas ela excede aquilo que é discutido pela ciência. Então, nós temos a psicologia enquanto área do conhecimento, nós temos a psicologia enquanto ciência, nós temos a psicologia enquanto profissão, e essas áreas têm interfaces entre elas. Com isso, eu quero tentar mostrar que uma pessoa que tenta responder de uma maneira simplista a pergunta que é: mas qual a relação entre psicologia e fé? É alguém que ainda não entendeu a dimensão do problema. Você está falando de quê? Você está falando da psicologia enquanto profissão? É um tipo de resposta. Você está falando da psicologia enquanto ciência? É um outro tipo de resposta. Você está falando da psicologia enquanto área do conhecimento mais ampla? É um outro tipo de resposta. Então a gente precisa fazer uma boa pergunta, mas entender que boas perguntas, ou perguntas que são complexas, demandam respostas que também são complexas. E quando eu falo complexas aqui, quer dizer que tem vários elementos. Para além disso, então, para além de conceber a psicologia enquanto uma área do conhecimento, para além de entender que uma dessas facetas dessa área do conhecimento chamada psicologia é a psicologia enquanto ciência, que data aí de 1879 para cá, e coisa parecida, para além de você está falando para fazer as perguntas certas, alguém poderia dizer que há uma área, que é a fé, que tem uma interface com isso tudo também. E veja, daqui a pouco eu vou dizer que esse não é o esquema que eu assumo para mim. Em geral, quando você lida com alguém que é um cristão, que defende a visão cristã, é mais interessante dizer que o cristianismo ele não é apenas uma área da vida que se chama de fé, mas, pelo contrário, o cristianismo seria uma visão de mundo mais ampla. Então, se de uma maneira ingênua alguém pode dizer: "Não, mas veja só, assim como há esses 3 círculos aqui, essas 3 áreas, também existe uma outra área chamada fé que tem uma interface com isso, mas que vai para outro lugar". O mais interessante talvez seja defender que não é uma área específica, mas que o cristianismo acaba tendo uma narrativa que é uma metanarrativa. Então vamos passo a passo. Quando nós falamos sobre o discurso da psicologia enquanto ciência, o discurso da psicologia enquanto profissão, o texto da psicologia enquanto área do conhecimento, importa também saber que o cristianismo não é de uma mesma categoria lógica. Porque o cristianismo, estricto sensu, ele é uma cosmovisão, ele é uma maneira de fazer uma narrativa sobre narrativas. Por isso, o cristianismo pode ser dito como uma grande meta-narrativa. E se o pós-modernismo ele começou com uma crítica a metanarrativas, e a gente sabe disso, e há um livro interessante do Lyotard, não sei se é assim pronuncia, mas que fala sobre essa crítica, nós já vemos também o quanto que há uma crise narrativa atual que o Byung-Chul Han, por exemplo, defende no livro chamado... Esqueci o nome do diacho do livro dele, depois que fala sobre isso. A crise da narração, ou da narrativa, uma coisa assim, é o nome do livro dele. Ou seja, a gente está retomando essa ideia do quanto metanarrativas são muito necessárias. E o cristianismo, stricto sensu, pelo menos da maneira que eu o entendo hoje, ele é uma cosmovisão, ele é uma metanarrativa. Isso implica dizer que o cristianismo me possibilita ver a ordem que é pressuposta quando eu investigo a psicologia. Porque se eu investigo psicologia e se eu investigo regularidades na mente humana, se eu investigo regularidades no comportamento humano, essa regularidade pode ser facilmente, não facilmente, mas pode ser realisticamente investigada em uma cosmovisão cristã, porque nós entendemos que há um Deus que cria ordem. E porque ele cria ordem, nós somos capazes de investigar essa ordem. Nesse sentido, então, talvez seja mais interessante entender que a relação aqui, pelo menos entre ciência e profissão, área de conhecimento e cristianismo, não é simples, porque talvez seja parte já de uma metanarrativa. E quando a gente estuda a história do Ocidente, me parece muito claro que a ciência tem uma relação muito assim interligada com o cristianismo em geral, mas esse é um outro tema também que a gente não vai estar discutindo tanto hoje. Então, a primeira coisa que eu fiz nessa nossa conversa foi tentar mostrar que há uma diferença entre naturalismo metodológico, naturalismo ontológico
e que o conflito entre ciência e religião, no sentido mais amplo, só se define se a gente define ou se a gente defende um naturalismo ontológico e não um naturalismo metodológico. Ponto. Na segunda parte dessa nossa conversa, eu tentei te mostrar que psicologia não é apenas uma profissão e não é apenas ciência, mas é também uma área do conhecimento e que a interface entre esses elementos constrói uma complexidade tal que quando nós nos perguntamos sobre qual a relação entre isso que chamamos de psicologia e o cristianismo ou a fé cristã, a pergunta se torna complexa. Terceira parte, então, do que nós vamos conversar aqui, eu vou tentar te mostrar quais as estratégias que alguns autores têm utilizado para fazer essa relação entre fé e cristianismo é ótimo, entre cristianismo e psicologia e etc. E depois eu vou tentar, pelo menos, pincelar qual é assim a perspectiva que eu mais tenho sido simpático nos últimos tempos. Então vamos lá. É possível dizer que existem 5 formas distintas que autores atuais têm defendido dessa relação entre psicologia e cristianismo. Essas 5 propostas foram descritas nesse livro aqui, chamado Psychology and Christianity, do Eric Johnson. Então, não tem em português, mas se alguém quiser como referência, o Eric Johnson é um autor muito interessante. Assim, ele tem alguns livros já em português, mas esse aqui em especial que fala sobre essas 5 visões, é muito bacana. Deixa eu fazer uma propaganda desse livro aqui, não estou ganhando nada com isso, mas a estrutura do livro é muito boa, porque o primeiro autor, ele apresenta a visão dele, e aí os outros 4 vão criticar. Aí o segundo capítulo, o segundo, por exemplo, da visão integrativa, apresenta a proposta dele, e os outros 4 vão criticar. E aí o terceiro apresenta, os outros 4 vão criticar. Então, no final do livro, você tem uma riqueza absurda, porque você tem tanto uma defesa de certas perspectivas da relação entre psicologia e cristianismo, quanto críticas muito bem feitas dos próprios autores que vão apresentar as outras. Então, é um livro que vale muito a pena. Vamos lá. É claro que eu vou passar voando aqui por cima disso, mas vamos nessa. Pensando nessas 5, e quando eu coloquei aqui os autores, não são os únicos autores, obviamente, eu estou querendo dizer que são os principais autores, que representam cada uma dessas tradições. Vamos lá, começando. Essa abordagem que é chamada de níveis de explicação é a mais simples possível da gente explicar. Ela divide as coisas. E quando eu falo divide, é separa mesmo. Então, a ideia aqui é que cada dimensão, e aqui eu estou. É uma citação direta do livro, tá? Cada dimensão ou nível de realidade é acessível ao estudo através de métodos que são específicos para cada uma dessas e que foram desenvolvidos para cada uma das disciplinas. Esses autores, eles dizem o seguinte, olha, não é bem assim uma integração, é uma relação entre psicologia e cristianismo, mas cada um estuda a sua própria área. Então, o cristianismo vai estudar a fé lá, o que é a fé defende, o que é que vai fazer na vida pós-morte, e etc. E a ciência vai explicar outras coisas. Então, por exemplo, quando se trata de lidar com transtornos mentais, o cristianismo não vai ter nada para dizer sobre transtornos mentais. Porque, na verdade, transtornos mentais são estudados pela ciência. Assim como a ciência não vai ter nada a dizer sobre a defesa da ressurreição do cristianismo e etc. Veja, esse tipo de abordagem, embora seja defendido por algumas pessoas, tem uma coisa boa aqui, que é tentar mostrar que os temas eles são compreendidos a partir de disciplinas, e são. Você tem seminários como o que eu fiz em Toronto, que é só sobre teologia, e você tem faculdades só sobre psicologia. Tem essa virtude, mas tem um problema muito sério aqui. Quer fazer uma separação que não funciona no mundo real. Não funciona nem na psicologia enquanto ciência, e nem na psicologia enquanto profissão. Assim, então esse é um que eu nem preciso conversar muito, porque talvez seja o mais simples e talvez o menos defendido hoje em dia, em relação a essa relação entre cristianismo e psicologia. Mas a partir desse segundo, eu acho que é importante a gente ter uma atenção a mais. É chamada de abordagem integrativa, ou seja, é o que normalmente na mídia aparece como a integração entre psicologia e cristianismo. E essa visão de integração, ela tem ganhado um espaço absurdo. Principalmente ela tem ganhado um espaço absurdo na América do Norte, nos cursos de aconselhamento. Só lembrando que no Brasil, quando se trata de saúde mental, em geral, os profissionais que mais aparecem são psiquiatras e psicólogos.
Claro, tem outros profissionais envolvidos, mas os que mais aparecem são esses 2. Na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, você tem psiquiatra, psicólogo e tem uma outra profissão que é o counseling, que é o conselheiro, que é uma profissão regulamentada, que tem menos tempo do que um curso de psicologia, por exemplo, mas que legitima pessoas para fazerem o que eles chamam de aconselhamento, que é a utilização de conhecimentos da psicologia para coisas muito específicas e menores. Principalmente nos cursos de counseling, o que você mais vê é a defesa de uma abordagem integrativa. E aí vamos lá, de novo aqui citando diretamente o livro, a ideia dessa abordagem ou visão integrativa é que a fé cristã, aqui está errado a erro de digitação, a fé cristã tem algo importante para contribuir com a psicologia e com o counseling, com o aconselhamento. Objetiva combinar a revelação especial da palavra de Deus, essa é uma terminologia teológica, revelação especial indicando a Bíblia, a palavra de Deus, e revelação geral como sendo a natureza. Mas vamos lá. Objetiva combinar a revelação especial da palavra de Deus com a revelação geral que é estudada pela psicologia enquanto ciência, enquanto profissão. A ênfase aqui, quem tem essa abordagem, é uma ênfase na graça comum. De novo, uma outra expressão teológica que talvez não seja conhecida de todos. Quando se fala de graça comum, entende-se que parte das virtudes que Deus deu aos homens, dos bens que Deus deu aos homens, ele não deu necessariamente apenas para aqueles que se tornaram seus filhos, mas para toda a criação. E chama-se isso de graça comum, no sentido, por exemplo, que você não precisa ter uma relação ah, com o Cristo para que você tenha inteligência, para que você tenha vontade, para que você tenha virtudes ou bens especiais. Então, a ênfase da visão integrativa é assim: a ciência psicológica ela é parte da graça comum de Deus. Então, enquanto a ciência psicológica investiga, por exemplo, gratidão, imagina um tema bacana, gratidão, ela está, assim, buscando a verdade daquilo que Deus colocou no mundo. Essa visão integrativa, então, ela tem um ponto de partida que é a ciência. Veja, isso é importante. Ela parte da ciência. Então, a ideia aqui é: o cristianismo defende que gratidão é importante. Vamos investigar isso. Vamos investigar como a gratidão ocorre. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Recentemente, ganhou muito espaço no mundo acadêmico o Flourish Project, que ele é encabeçado por Harvard, mas ele tem várias instituições diferentes, e que fez um projeto de investigação sobre o bem-estar e o florescimento humano, por isso o nome Flourish, o florescimento humano, que teve uma amostra de mais de 200 mil pessoas. É um projeto gigante. E nesse projeto havia uma investigação, por exemplo, de qual o papel da gratidão no bem-estar, qual o papel da gratidão na saúde mental. E esse tipo de investigação faz um diálogo com o cristianismo ou com os temas cristãos, mas a ciência permanece relativamente intacta. A contribuição que o cristianismo faz aí é de problematizar alguns dos temas, de trazer temas específicos, como, por exemplo, gratidão, como, por exemplo, qual o papel da oração. Então, ficou muito conhecido o fato de que, olha, o cristianismo sempre defendeu o papel da oração. Agora nós temos uma investigação dos benefícios psicológicos de oração, de meditação e etc. E, de fato, temos. Então, essa abordagem integrativa, ela tem umas coisas interessantes, assim. Por exemplo, uma coisa interessante é ter uma visão boa do que é ciência e da investigação científica, uma visão boa de que há um diálogo necessário, provocativo entre ambas as partes, mas tem uma questão, ela parte da ciência e do naturalismo metodológico absoluto aqui, com uma forma de investigar os temas cristãos. Isso não dá margem, por exemplo, a se pensar que a ciência não é neutra, mas já parte de alguns paradigmas. Para quem gosta, por exemplo, da obra de Thomas Kuhn, que é a estrutura da revolução científica, e vê que a ciência tem paradigmas e etc., nota, ou pelo menos estuda de cara, que a ciência ela não é uma investigação neutra da realidade, mas ela parte de certos pressupostos. Ora, se ela parte de certos pressupostos, é papel também do cristianismo ter um diálogo com esses pressupostos. E uma vez que esse diálogo aconteça, providenciar riqueza a partir de ambos os lados. Então, uma visão integrativa, ela tem virtudes, tem coisas boas. Por exemplo, a gente agora sabe muito mais que quando alguém diz assim na universidade, o cristianismo ou a prática da religião cristã é adoecedora. Isso é falso.
Isso não é falso no sentido filosófico, teórico, isso é empiricamente falso. Nós temos assim evidências e mais evidências de que participar ativamente de igrejas cristãs é um preditor de bem-estar e de saúde mental, e não um preditor de psicopatologia ou coisa parecida. É óbvio que pessoas que estão em igrejas cristãs podem desenvolver psicopatologia, podem desenvolver uma relação adoecida com a igreja, nenhum problema com isso. Mas, estatisticamente, é um fator de predição de bem-estar e de saúde mental o fato de você participar. Então, se alguém diz assim, não, mas participar de uma igreja é adoecedor, eu vou dizer, não, os dados empíricos mostram uma outra coisa. Isso parte muito dessa abordagem integrativa. Mas existem outras. Então, essa é a nossa segunda aqui, né? No terceiro, naquele esqueminha que eu fiz, é o que é chamado de psicologia cristã, que aqui tem um problemão, assim, porque no Brasil acabou se falando de psicologia cristã como sendo profissão, o que é um problema absolutamente sério. Porque quando você fala de psicologia enquanto profissão, há um código de ética que tem que ser seguido. Você não faz, enquanto clínica, uma psicologia cristã no Brasil, se você está dizendo que você é psicólogo, ou pelo menos não deveria fazer. Agora, o termo psicologia cristã fora do Brasil, ele diz respeito a uma investigação científica da realidade. É diferente. E aqui, vamos a 2 citações específicas. Quando se chama de psicologia cristã lá fora, no sentido da área do conhecimento mais ampla, ou mesmo no diálogo com a perspectiva científica em psicologia, é a pesquisa e aplicação empírica de temas derivados da tradição cristã com pressupostos cristãos. Aqui já muda. Porque não é apenas a aplicação empírica de temas, mas utilizando também pressupostos cristãos, modificando o projeto da psicologia através de uma revisão metafísica e metodológica. Ou seja, esse é uma forma de investigação dessa relação entre psicologia e cristianismo, que tem examinado recursos teológicos cristãos acerca do cuidado da alma, mostrado como eles promovem um paradigma alternativo para modelos de terapia. Veja, isso é o que acontece quando a gente. O problema da gente observar isso aqui sem a gente ter aquela introdução que eu fiz é. Isso é necessariamente ciência? Não, isso não é necessariamente ciência, mas isso pode ser dado como conhecimento. Então, não necessariamente está no âmbito de profissão, pelo menos não aqui no Brasil, embora fora do Brasil sim, mas no Brasil não. E com certeza a gente precisa entender isso aqui mais como um diálogo provocativo entre os dois, em que o cristianismo tem aí uma função não só de sugerir temas, mas também de questionar certos pressupostos. Por exemplo, para deixar isso o mais prático possível, um cristão ele pode dizer o seguinte: olha, a Bíblia nos diz que uma vida em abundância é uma vida que tem no mínimo 3 elementos: transcendência, agência e alteridade. E isso é dado desde a ordem da criação no Gênesis. E aí, nessa ordem da criação do Gênesis, um cristão defende que, para que você tenha uma vida plena, você deve ter transcendência, que envolve sua identidade, sentido, confiança. Você deve agir sobre o mundo, então ter uma motivação, relevância, ministério, autoeficácia. E você deve ter um relacionamento com o outro que é diferente de você, com pertencimento, interconexão, etc. Veja, eu não, esse aqui não é um slide para explicar essas coisas. Isso aqui é um exemplo de como o cristianismo pode produzir conhecimento acerca do que é saúde mental, acerca do que é a psique humana, acerca do que é o comportamento humano, não necessariamente fazendo uma investigação que é científica, mas nem por isso deixando de ser conhecimento. Então, a ideia que está aqui em questão é que é possível que não seja apenas uma abordagem que você investiga cientificamente temas cristãos, mas que há uma reflexão psicológica, assim como a gente viu lá na enciclopédia, uma psicologia aristotélica, há uma reflexão psicológica cristã também. E essa é uma reflexão psicológica relevante em seu direito. Em quarto, naquele esquema, estava algo chamado de psicologia transformacional, que aí eu tenho que admitir a minha incompetência em entender boa parte das coisas que eles falam. Assim, eu já tentei, já retentei. É uma proposta que tem ganhado um certo espaço em algumas instituições, mas que, ao meu ver, é bastante problemática. Eu vou ler como eles defendem, até para poder eu não colocar palavras na boca dos autores, porque senão a minha crítica vai ficar muito desrespeitosa, num certo nível. Ele diz assim: nosso objetivo
é argumentar para uma abordagem de formação espiritual. Formação espiritual é desenvolvimento humano, só que é desenvolvimento humano a partir da espiritualidade, que toma a transformação espiritual e emocional da psicologia como fundamento para entender, desenvolver e preservar o processo, metodologia e o produto do fazer psicologia no espírito, ou seja, é explicitamente uma abordagem que é da religião, ou seja, não é nem do conhecimento cristão, é da religião especificamente. E que vai abrir um novo horizonte no fazer ciência em geral e psicologia em particular. Veja, são autores que estão defendendo que você deveria fazer um revisionismo de tudo que é ciência. Quando eu achei divertido num certo ponto, porque quando os autores defendem isso nesse livro que eu mostrei, eu falei para vocês que quando o autor defende, os outros quatro vão lá e criticam, né? Tem uma das críticas que é fantástica. O autor diz assim: então a sua proposta é mudar tudo o que existe sobre ciência? Boa sorte. Ponto. Acabou a crítica. Enfim, a crítica é maior do que isso, mas o final que o cara chega é dizer assim: sua proposta é essa? Boa sorte. Assim, não faz o menor sentido no mundo prático, mas se você acha. Então, se torna muito mais uma abordagem que é teórica. Mas eu acho que é muito importante a gente olhar essa aqui, essa última aqui, que é chamada de abordagem de aconselhamento bíblico, que tem como talvez o nome mais forte o Jay Adams, mas vivo, que o Jay Adams já não está mais vivo, mas vivo talvez o Paulison, acho que o Paulison está vivo ainda, e que é um autor forte assim da área. A ideia de aconselhamento bíblico, historicamente, é de uma crítica à psicologia. Então veja, nós saímos de um ponto em que era nível de explicação, ou seja, não há relação entre psicologia e cristianismo, a gente migrou para há uma relação, mas uma relação de integração, no sentido de que parte da ciência para investigar temas cristãos. Chegamos a um ponto em que alguns autores defendem uma psicologia cristã, no sentido de que o cristianismo tem uma reflexão acerca da psicologia a ser desenvolvida. Nós passamos agora por um grupo que se chama de psicologia transformacional, que está querendo um revisionismo de tudo que seria chamado de ciência, etc. E chegamos a um ponto que parece o primeiro, que é assim, não há relação. Se o primeiro dizia que não há relação porque são disciplinas separadas, esse último diz que não há relação porque a psicologia seria anticristã. E a ideia que está por trás aqui é que a fé cristã é uma psicologia e toda a psicologia que você precisa. O ministério cristão já é uma psicoterapia. Isso é o que eles defendem, né? E ele, Jay Adams, ensinou que o aconselhamento cristão genuíno considera a Bíblia suficiente para as necessidades espirituais das pessoas de Deus. Veja, com uma frase como essa, não haveria para um cristão, a rigor, um problema. Porque veja, a frase seria: o aconselhamento cristão genuíno considera a Bíblia suficiente para as necessidades espirituais. Ora, para as necessidades espirituais, ou para se ter a revelação acerca das necessidades espirituais, ok, a Bíblia seria suficiente para um cristão. Só que na aplicação disso, ele não está falando apenas de necessidades espirituais. Ele está falando de corpo físico, ele está falando de psique, ele está falando de comportamento, ele está falando de uma série de outras coisas. Então, essa é uma abordagem que foi dita como antipsicológica, no sentido de que os autores diriam que a psicologia é um trabalho secular e um trabalho que vai contra o cristianismo, e que o cristianismo deveria te dar todo o conhecimento suficiente para que você pudesse lidar com todas as questões psicológicas. Com isso, então, nós temos um certo caminho aqui, desde níveis de explicação, uma visão integrativa, psicologia cristã, transformacional, até chegar em aconselhamento bíblico. Tem, no mínimo, duas formas tradicionais de você lidar com isso. A primeira delas é pensar que são propostas mutuamente exclusivas. Então, ou você defende uma ou você defende outra. Acho pouco útil. Uma outra forma de se pensar sobre isso é em gradação. Pode dizer assim: olha, eu estou mais para o lado direito do que para o esquerdo, por exemplo. Pois é, eu estou mais próximo dessa galera aqui de psicologia transformacional, aconselhamento bíblico, ou você pode dizer: não, eu estou mais aqui para o lado esquerdo, eu estou mais assim desse povo de nível de explicação, de uma visão integrativa, etc. Você pode pensar nessa estrutura de abordagens diferentes como uma gradação, mas eu entendo que tem uma proposta melhor. E aí, vamos lá. Eu falei para vocês que eu iria fazer algumas coisas. A primeira delas foi mostrar essa distinção entre naturalismo metodológico e ontológico, e que isso não configura, portanto, um conflito a priori entre ciência e espiritualidade. Depois eu tentei mostrar o quanto que a psicologia precisa ser compreendida
em sua complexidade, ou seja, como área do conhecimento, como ciência, como profissão, e isso tem uma relação assim, a ser feita com a cosmovisão cristã. Depois disso, eu tentei mostrar que existem abordagens diferentes que são propostas hoje em dia, e com bons argumentos, inclusive. Agora eu quero ir para a parte final. Me planejei para falar no máximo 1 hora, vou ver se eu consigo ficar nisso. Que é, e essa tem sido a proposta que eu tenho sido mais simpático, uma abordagem contextual. O que é uma abordagem contextual? Uma abordagem contextual não é, primeiro, mutuamente exclusiva, ou seja, eu não acho que você assume um desses aqui como sendo a correta. 2, também não é só por gradação, mas ela investiga, no mínimo, 3 tipos de contextos para que você possa abraçar mais ou menos uma dessas propostas. Deixa eu tentar explicar isso. Primeiro, em um sentido de contexto racional, a gente precisa entender que existem áreas da vida muito diversas. É muito diferente alguém que trabalha com psicologia na universidade, na investigação científica da psicologia, alguém que trabalha com psicologia num consultório clínico, alguém que trabalha com psicologia no sentido mais amplo do termo, de reflexões sobre isso dentro de uma igreja, por exemplo, no serviço social, coisa parecida. Contextos diferentes demandam forma de lidar com a relação entre cristianismo e psicologia diferentes. E aí o Johnson, quando fala dessa abordagem contextual, ele diz assim: a gente deve ser cauteloso em assumir um compromisso exclusivo com uma perspectiva que rejeita inteiramente as outras. O projeto de relacionar a fé cristã com a psicologia e o aconselhamento é extremamente complexo. Ao mesmo tempo, essa abertura para que você possa contextualizar cada uma delas não implica que as 5 perspectivas são igualmente válidas. Por exemplo, a primeira delas tem uma falha que é uma falha racional, ou seja, no contexto da investigação intelectual, a gente vai falar de 3 contextos, tá? Contexto racional, ambiental e contexto vocacional. No contexto racional, a gente se pergunta assim: essa forma de pensar tem consistência teórico-filosófica? Tem consistência empírica? Esse modelo possibilita uma expansão de uma compreensão do mundo como um todo? Essa é uma boa pergunta. Por exemplo, a primeira, para mim, ela não faz muito sentido. Assim, numa consistência teórico-filosófica não faz. A última, para mim, aconselhamento cristão, também não faz lá muito sentido. Assim, tem algumas virtudes, mas a ideia de considerar que psicologia é uma coisa só e anticristã não tem tanta consistência. Mas talvez o cerne delas seja esses 2 outros contextos. Primeiro, o contexto ambiental. O modelo que você está usando se destina primariamente à igreja, à universidade, à academia ou à saúde mental pública? Se você me diz assim: eu quero defender uma investigação científica sobre a possibilidade do cristianismo ser uma base da ciência. Tá bom, você não pode fazer isso na saúde pública. Você não pode fazer isso enquanto psicólogo clínico, porque você tem um código de ética que orienta a sua profissão. Então, qual é o contexto que você está? Nada te impede de que você possa fazer esse diálogo, por exemplo, na universidade, que você possa fazer uma pesquisa sobre isso. Mas você não pode chamar isso de psicologia enquanto profissão. Esse é o primeiro ponto. Então, o modelo ele se interessa primariamente pela ciência ou pelo cuidado direto às pessoas? Então, a pergunta que hoje alguém que estuda psicologia tem que fazer é: dada a especificidade de contexto que eu estou, qual é o modelo que responde melhor agora? É por isso que é contextual, ou seja, depende de qual contexto que você está, para você ter uma ênfase maior em um ou em outro. E isso não é só de contexto no sentido ambiental, do lugar da área que você está, mas isso também é de um contexto vocacional. Veja, para quem é cristão, há uma coisa muito forte que é a ideia de vocação. É a ideia de um chamado, assim, de que Deus te chamou para alguma coisa específica. Tem uma vocação universal, tem uma vocação que é para todos aqueles que são cristãos, mas existe um chamado específico para cada cristão também. Então, o modelo se adequa a esse chamado particular. Veja, o Eric Johnson, por exemplo, é esse autor que eu falei boa parte do tempo aqui. O Eric Johnson é alguém que ele tem um chamado muito peculiar. O chamado dele é para poder institucionalmente dialogar, por exemplo, com a American Psychological Association, com outras instituições, sobre a possibilidade da interface entre psicologia e cristianismo. Esse é um chamado específico, essa é uma coisa específica para ele. E para esse tipo de vocação, para esse tipo de chamado, ele precisa de uma forma, de uma abordagem. Agora, se você é um psicólogo clínico que atende na clínica, provavelmente você vai se beneficiar mais do que está mais à esquerda ali.
Ora, se você não é psicólogo no sentido científico profissional do termo, mas você estuda essa área da mente humana e etc., mas dentro de uma igreja, talvez, inclusive, aquilo que estava sendo chamado de aconselhamento bíblico faça mais sentido. Em certos contextos, certos achados façam mais sentido. Então, veja, o modelo precisa orientar uma construção progressiva de uma carreira que você entende que te foi proposta no sentido cristão do termo. Sim, a carreira que me foi proposta, como Paulo fala que encerrou o final da vida dele. Então, você precisa entender qual é a relação com essa carreira que você tem. Então, ao invés da gente comprar uma briga dizendo assim, ah, mas eu defendo uma visão integrativa, ah, eu defendo que é possível uma psicologia cristã, ah, eu defendo que XYZ, é melhor que você entenda que a abordagem precisa ser contextualmente situada. E essa é a visão que eu considero mais interessante hoje, de que a forma como você entende a relação entre psicologia e cristianismo, ela precisa ser contextualmente situada, tanto no sentido racional, quanto no sentido ambiental, de qual o contexto que você está, quanto no sentido do seu chamado peculiar, do seu chamado específico. Para encerrar, então, eu só queria citar alguém que provavelmente está muito mais naquela visão integracionista, mas que eu acho que é bem interessante também, que é o Vanderbilt, quando ele diz que esse é um livro dele que eu super recomendo. O nome do livro é Uma Teologia da Saúde e é um livro gratuito, tá? Ele é assim do Departamento de Epidemiologia de Harvard e esse projeto foi um projeto gratuito que foi feito pelo departamento de Harvard sobre isso. E, então eles disponibilizaram gratuitamente para quem quiser esse livro online, tá? E aí ele diz, nesse livro que foi lançado em 2024, entendido teologicamente, ser saudável é ser completo, está em perfeita conformidade com a intenção de Deus. Saúde é isso. Saúde mental é isso. Agora, como isso vai ser aplicado, eu entendo que isso depende do contexto em que você está, e por isso eu tenho defendido uma abordagem contextual para a relação entre psicologia e cristianismo. Era basicamente isso. Então, estou aberto para a gente trocar ideia e conversar, se for o caso. Eu acho que tem duas coisas. Uma é essa. Você está coberto de razão, Rodrigo, quando você diz assim: dependendo de qual a metanarrativa que eu assumo sobre o mundo e sobre a existência, etc., isso vai ter um impacto direto nas minhas práticas enquanto psicólogo, com certeza, sem dúvida. Então, eu acho que você está coberto de razão nisso. Mas eu penso que tem uma segunda coisa. A metanarrativa, ela não apenas orienta a nossa prática, mas ela também é um exercício intelectual. E o Plantinga, em especial, ele tem uma defesa muito interessante, assim. Ele, nesse livro que é Ciência, Religião e Naturalismo, onde está o conflito, no finalzinho ele defende que há uma incompatibilidade filosófica mesmo entre o naturalismo ontológico e a ciência. Ele defende, então, que se você acredita que Deus não existe, que você tem um problema filosófico sério para poder justificar por que é que você acha que a ciência é confiável. Porque o argumento dele é mais complexo do que isso que eu estou dando, estou sendo simplista, mas assim, o argumento dele é: se você acredita que há uma ordem no universo, se você acredita que há uma ordem que foi criada no universo, então faz todo sentido que a ciência estude essa ordem e possa dizer que a ordem é assim, tanto na física quanto na química, há regularidades. Agora, se você não acredita, se você acha que foi aleatório, que simplesmente surgiu, quer dizer que a sua mente também veio de uma contingência evolucionária apenas.
e você não pode confiar nessa cognição que veio de forma contingencial apenas. Então ele tenta mostrar que se a metanarrativa é cristã, você teria condição de defender por que que a ciência é confiável. Mas fora dessa narrativa ficaria difícil. Essa é a defesa dele nesse livro. E eu acho que isso é uma reflexão importante, assim. Claro que não seria apenas uma metanarrativa cristã. Uma metanarrativa, por exemplo, islâmica funcionaria também, porque os dois partem do pressuposto de um agente criador, né? Mas, por exemplo, uma perspectiva ateísta seria difícil. Seria difícil você, filosoficamente, justificar por que é que você confia na ciência. Então, tem a ver com o que você falou, Rodrigo, no sentido de que orienta as nossas práticas, você está coberto de razão, mas eu acho que tem uma segunda implicação também, que é a cosmovisão cristã, ela, no sentido intelectual, ela tranquiliza a gente sobre a confiabilidade da própria ciência. Oi. Boa noite. Boa noite, Tiago, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta. O método conceitual, ele soa um pouco como meio que um relativismo teórico, alguma coisa assim. É, ele beira isso ou é impressão minha? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O método conceitual, ele implica em um relativismo? É essa a pergunta? Ele soa. Eu quero saber se ele beira a um relativismo, não? Teórico? Vamos lá. Em 2019, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Se eu achar fácil, vai ser bom, mas espera aí, vamos lá. Me deem um segundo. Foi 2019, Thiago? Não, foi 2020. Pronto, deixa eu ver se eu compartilho aqui. Quase lá. Pronto. Tá aqui. Em 2020, eu publiquei esse artigo aqui, que o nome é Métodos de Pesquisa Conceitual em Análise Comportamental Clínica, e num periódico bem interessante, assim, que o nome é Psychological Record. Ah, por que que eu estou citando esse artigo? Porque foi um artigo em que eu discuti o método conceitual. Então, é uma referência que eu gosto. Assim, vamos lá. Quando a gente fala de método de investigação conceitual, a gente está falando de uma prática científica que pode ser feita orientada por pressupostos filosóficos diferentes. Então, vamos fazer uma diferenciação aqui. Método conceitual na prática científica é embasado em pressupostos filosóficos. Vamos lá. Esses pressupostos filosóficos, por sua vez, podem ou não ter uma proximidade com o que se chama de relativismo. Isso quer dizer o seguinte, não é que o método conceitual ou de investigação conceitual, ele pressupõe ou ele soa como relativismo, mas algumas investigações conceituais elas podem estar ancoradas em um pressuposto filosófico que tem características relativistas. Agora, atualmente, para quem discute filosofia das ciências, relativismo é praticamente assim, ninguém defende. Por que que ninguém defende? Porque ele tem problemas, em geral, qual é a definição clássica sobre relativismo nessa área? É que qualquer proposição tem o mesmo peso epistêmico. Deixa eu tentar explicar isso da melhor maneira possível. Qualquer proposição, por exemplo, o celular está na minha mão, ou o celular não está na minha mão. Duas proposições. Uma, o celular está na minha mão. Segunda proposição, o celular não está na minha mão. Para um relativista forte, as duas proposições têm o mesmo peso epistêmico, ou seja, elas podem, assim, não tem uma que é mais verdadeira do que a outra, etc. Ora, se é assim, o próprio relativismo elimina a sua abordagem, porque o relativista defende algo,
só que a sua defesa teria o mesmo peso epistêmico de qualquer outra coisa. Então seria autodestrutivo o relativismo. Então, eu acho que hoje ninguém defenderia o relativismo no sentido de filosofia das ciências. Há uma defesa em algumas áreas da ciência de relativismo cultural, por exemplo, e tal. Mas também não acho que são as melhores perspectivas. Mas tratando de filosofia das ciências, o relativismo ele é pequenininho, assim, acho que poucos autores defenderiam hoje. E o método de investigação conceitual, que é normalmente mais utilizado, ele não tem um parentesco assim com o relativismo, não. Na verdade, em geral, quando se trata de método de investigação conceitual, isso pressupõe um rigor assim de investigação alto, e esse rigor com critérios específicos que diriam que algumas proposições são melhores do que outras. Se a gente está dizendo que são melhores do que outras, então a gente não estaria, a rigor, defendendo um relativismo forte. Né? Mais ou menos isso. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Uma pergunta, porque eu sou psicólogo clínico, né? Quando você fala na questão da visão contextual, faz sentido quando é o contexto do paciente, com um paciente cristão, e que geralmente eu pego muitos pacientes que falam muito sobre Deus durante a sessão e traz questões da sua vida. Então, nessa perspectiva, trazer algum relato da Bíblia para poder contextualizar o que ele está trazendo ali, seria algum problema, né, para a gente enquanto psicólogos? Augusto, essa é uma discussão boa, assim. Acho que a gente tem feito uma parte boa dessas discussões no núcleo de psicólogos lá da IBAN, que a gente desenvolveu esse ano. A Joana, que eu estou vendo ali com a janela aberta, é uma das líderes desse núcleo lá com a gente. A Luana também, que está aqui em algum lugar, é outra das líderes. E essa é uma discussão grande, assim. E eu gosto da maneira que você faz essa pergunta, Augusto, porque veja, olha como é que o Augusto fez a pergunta. O meu contexto é: sou psicólogo clínico. Agora ele já está dando qual que é o contexto, já está orientando qual é o tipo de pergunta que a gente tem que fazer e qual é o tipo de resposta que é, assim, razoável. Então, não adianta eu pensar se o melhor é a visão de múltiplos níveis ou a melhor é a visão do aconselhamento bíblico. Eu primeiro preciso entender o contexto. Então, a pergunta do Augusto fica boa por causa disso. Assim, tá dizendo, no caso em que eu estou no contexto da psicologia clínica, isso é psicologia enquanto profissão, e que eu estou lidando com pacientes que têm uma religiosidade, uma espiritualidade que é cristã, então como que devo proceder nisso? Bom, o que a gente sabe hoje é que espiritualidade é uma área, uma dimensão da vida psicológica absolutamente importante. Assim. O volume de pesquisa sobre isso é absurdo, do quanto que se o paciente quer falar sobre a sua espiritualidade, isso precisa ser ouvido, precisa ser acolhido no contexto psicoterapêutico mesmo. Qual é a distinção aqui? A distinção é que no código de ética dos psicólogos, e você pode olhar isso com mais calma depois, nós não podemos fazer proselitismo, nós não podemos tentar convencer o outro, nós não podemos fazer um trabalho de tentar trazer o outro para uma forma de crença específica, se tratando aqui de religião, do terapeuta. Mas uma vez que o paciente traz uma visão que é espírita, uma visão que é de uma religião de matriz africana, uma visão que é cristã e etc., cabe sim que o psicólogo tenha, a partir do que é uma abordagem psicológica, que lidar com isso que é valoroso para esse paciente. Agora, a ideia, por exemplo, de tratar como se a regra da psicoterapia fosse a regra dada pela religião, isso estaria ferindo o código de ética. Claro que tem nuances aí, tem algumas peculiaridades que a gente precisa discutir com mais cuidado. Acho que isso daria uma outra aula como essa, só para falar sobre essa pergunta do Augusto, assim, porque é uma pergunta bem boa mesmo. Mas, grosso modo, espiritualidade é um tema necessário de ser tratado no espaço ou no contexto da psicologia clínica. O desafio está entender quais são os limites e quais são as potencialidades também éticas de quando a gente lida com essa dimensão da vida que é tão significativa, que é a espiritualidade.
Boa noite, gente. Eu sou estudante de psicologia na UFBA também, estou no segundo semestre, então ainda estou no começo dessa caminhada. E assim, né? Na época que eu estava decidindo meu curso e tal, eu já comecei a me interessar, né? Buscando como é que era vista essa integração, essa interação, né, entre psicologia, religião, fé cristã e tal. Porque, querendo ou não, acaba preocupando a gente, né? Tipo, e especialmente assim, primeiro, né, semestre e tal, onde a gente, eu, pelo menos, né, tive contato com as diversas abordagens da psicologia. Aí, né, a pergunta que eu queria trazer, se, né, se puder responder assim, nós como cristãos temos uma visão, né, de ser humano, pelo menos a gente já carrega alguns pressupostos e tal relacionados, né, à antropologia do ser humano e tal. E na psicologia a gente vai ver diversas abordagens que vão abordar assim o ser humano em diversas dimensões e vão ter compreensões diferentes sobre esse ser humano. E aí a gente entra talvez numa espécie de crise assim, e fica pensando, poxa, será que existe uma abordagem que seria mais coerente com um pensamento bíblico ou não? Então, como que o senhor responderia, como que o senhor vê essa situação assim das abordagens e a nossa visão cristã de ser humano? Gabriel, vamos lá. Essa é uma pergunta que daria uma tese de doutorado boa, né? Mas vamos lá. Deixa eu tentar contribuir o máximo que eu posso. Algumas coisas importantes, Gabriel. A gente tem que fazer uma distinção primeiro entre o que é psicologia e o que são profissionais de psicologia. O que é psicologia e o que são professores de psicologia. Porque, por exemplo, você pode ter um professor de psicologia que diz assim: você não pode ser cristão e ser psicólogo, isso é uma contradição e etc. Pode. Ele só está errado, mas pode. Porque, veja, isso não é o que a psicologia diz, isso é o que esse professor diz. Então, primeiro contexto, Gabriel, é importante que você faça uma distinção entre o que é ciência e o que é cientificismo, entre o que é essa ideia de defender uma boa prática científica e defender que a ciência é o único conhecimento razoável. Dois, importante, Gabriel, que você tenha muito claro e que você vai estudando isso assim ao longo dos seus semestres na faculdade, que todas as abordagens partem de pressupostos que não são prováveis no sentido científico do termo. Veja o que eu estou querendo dizer. Todas as abordagens. Aí você pode ter psicanálise, pode ter fenomenologia, comportamentalismo, todas as abordagens em psicologia têm pressupostos filosóficos que não podem ser provados no sentido científico. A gente assume esses pressupostos. Há um psicólogo que provavelmente é um dos psicólogos mais influentes do mundo hoje, chamado Steven Hayes, que ele diz que esses são pressupostos pré-analíticos, ou seja, a gente parte deles, a gente não analisa eles no sentido empírico científico do termo. Ora, uma vez que você investiga esses pressupostos filosóficos, você pode encontrar alguns deles que estão mais próximos de uma cosmovisão ou de uma antropologia cristã, e outros que estejam mais distintos, mais separados. Só que aqui eu quero também te alertar, Gabriel, uma outra coisa. Não se engane em pensar que as abordagens que usam palavras mais próximas do cristianismo são necessariamente mais cristãs. Esse é um grande erro. Porque, veja, por exemplo, se você pegar logoterapia foi desenvolvida por um sujeito chamado Viktor Frankl, e tem muita coisa boa, é uma abordagem muito interessante de psicologia, e muitos cristãos vão para a logoterapia porque ela fala sobre sentido da vida, sobre existência, sobre espiritualidade, e isso faz com que eles pensem, opa, aqui está seguro, aqui é próximo do cristão. Não é necessariamente assim. Você pode ter analistas do comportamento e pode ter uma filosofia de base da análise do comportamento que seja assim, que faça um diálogo muito bom com o cristianismo. E você pode ter alguns autores de logoterapia que não façam. Então, primeiro, você vai ter esse desafio, Gabriel, de estudar com profundidade essas abordagens, para que você não pense assim, já que tem uma palavra que eu também uso na igreja, então ela é mais próxima do cristianismo. Não é. E vamos lá, diretamente agora, isso foi só um preâmbulo. Para a sua pergunta direta, que é: tem alguma abordagem que essa abordagem seja assim mais próxima? Uma não. Eu acho que tem várias abordagens que você pode conversar bastante assim com o cristianismo, e em todas elas
você vai conversar bastante com o cristianismo, mas em todas elas você vai precisar se posicionar para aquilo que de fato foi investigado empiricamente e aquilo que é um pressuposto que pode estar contrário ao que você entende como sendo sua cosmovisão cristã. Pessoalmente, pessoalmente, aí, Gabriel, ouve o que eu estou dizendo. Pessoalmente, eu não estou dizendo que é a abordagem que é mais próxima do cristianismo. Pessoalmente, eu, Tiago, tenho uma facilidade maior para fazer um diálogo entre psicologia e cristianismo na área das ciências comportamentais. É o campo em que eu acho mais tranquilo para poder fazer. Então, na psicologia em geral, eu tenho estudado as ciências comportamentais contextuais, mais especificamente quando versa assim sobre clínica, sobre saúde mental, eu tenho estudado um modelo chamado terapia de aceitação e compromisso, tenho estudado mais ou menos por aí, que é ACT, né? ACT, ACT. E eu gosto do diálogo que ela faz. E os autores principais da ACT, por exemplo, Steven Hayes, é o criador, principal criador e desenvolvedor da ACT, ele tem livros escritos só para o público cristão, por exemplo. E eu gosto dessa interface que ele faz. Acho bem razoável, assim. Então, respondendo de maneira mais didática que seja possível nesse espaço curto de tempo. Atente bem para os fundamentos de cada abordagem. Quando você atentar para esses fundamentos, e não para a aparência, mas para os fundamentos, então você vai poder fazer o diálogo com várias abordagens de cristianismo. O que vai ser difícil, às vezes, vai ser fazer o diálogo com pessoas que defendem essa abordagem. Isso aí pode ser mais difícil, porque tem muita gente que acha que aquilo que ele fala é a psicologia, quando não, era o que o psicólogo falou, não o que a psicologia fala. Certo, obrigado. Nada. Quando você encontrar a Catiele por lá, Gabriel, dá um abraço nela por mim, tá? A Catiele foi. Tive Ela é aula uma com amiga, ela semestre passado. pronto, ela é uma amiga que eu tenho e ela ocupou a minha vaga quando eu pedi exoneração. Ela, quando a vaga que eu ocupava lá na UFBA era das terapias comportamentais e cognitivas, etc. E aí, quando eu pedi exoneração, eles abriram um novo concurso e aí ela entrou no lugar. É uma figura massa. Dá um abraço nela por mim. Desculpa, eu interrompi alguém que ia falar. Boa noite, pastor. Com relação à, à conciliação mesmo entre fé e ciência, porque, por exemplo, eu acho que aqui eu sou mais distante, porque eu não sou universitário, e assim, através da leitura, a gente percebe que até fundadores de grandes áreas do conhecimento se manifestam enquanto ateu, né? Então, veja, sei que não é sua área, o senhor é psicólogo, mas na psicanálise, Freud, mais tarde civilização, ele defende que justamente a ideia de um Deus é a ausência paterna, né? Então, como é que ainda mais porque o senhor disse que está na IBAN desde os 16 anos, né? Então, muito antes da vida universitária, o senhor já tinha alguma comunhão com Cristo. E eu queria saber como a gente pode manter essa visão cristã, mesmo a partir desse cenário, porque até Paulo mesmo citava filósofos pagãos para promover o cristianismo. Mas como é que a gente faz essa interconexão de uma forma honesta, né? Sem também cair em um revisionismo ou em um cientificismo? Pergunta boa, Matheus. Então, acho que a gente faz igual a Paulo. Acho que é uma boa forma. E você está certo, assim. Paulo citava Epimênides, né? Lá no discurso dele em Atenas, tal. Mas vamos lá, passo a passo. De fato, no maior estado da civilização, na verdade, totem tabu, mais até, Freud faz uma crítica à religião, e tem uma crítica de Freud à religião. Isso não implica dizer que todo psicanalista defende a crítica de Freud à religião. Vamos passo a passo. Uma das coisas que eu mais gosto em ciência, Matheus, é o fato de que a ciência ela não é, ou pelo menos não deveria ser, personalista. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos lá, dentro da psicologia você tem uma área chamada comportamentalismo. Disse que o autor principal que criou, que desenvolveu esse comportamentalismo, chama-se Burrus Frederick Skinner, B.F. Skinner, que é um sujeito que nasceu em 1904, morreu em 1990. Eu posso ser um comportamentalista e discordar de boa parte das coisas de Skinner. Ponto. Assim, ele é uma pessoa, ele é um autor dentro dessa abordagem. Embora ele seja um autor absolutamente importante, assim, ele recebeu o título de psicólogo mais influente do século XX, para você ter uma ideia. Assim, o psicólogo mais influente do século XX, segundo a APA, é esse sujeito, o B.F. Skinner.
E ele é fantástico, eu sou fã do cara. Eu acho que eu já li praticamente tudo dele, assim, praticamente, não tudo. Ele tem 103 publicações, eu acho que eu já li mais de 85% dos textos dele. Mas eu discordo de várias coisas dele. E não por isso deixei de ser um comportamentalista. Não por discordar de certas críticas de Freud, a pessoa deixa de ser um psicanalista. Não por discordar, sei lá, de quem? De Aaron Beck, o sujeito deixa de ser um psicólogo cognitivo. Então, veja, Matheus, que uma distinção importante é essa crítica que a gente vê lá, ela é representativa do sistema como um todo, ou ela é representativa de uma perspectiva, de uma abordagem de um autor desse sistema? Essa é uma pergunta boa. Porque se a gente não faz essa pergunta, fica parecendo que se há um texto de Freud que diz isso, todo psicanalista está impedido aí de ser cristão e etc. E não é o caso. Assim, eu não sou psicanalista, não é minha especialidade, mas há psicanalistas que têm uma cosmovisão cristã e são excelentes psicanalistas. E não há um problema nisso. Embora, certamente, eles discordam de boa parte da crítica de Freud à religião, especificamente tal. E isso não necessariamente é um grande problema, enfim. Gosto da forma que você fala, Matheus, e dizer que a gente não deve fazer um revisionismo, ou seja, não dá para poder a gente pegar, por exemplo, um autor como, sei lá quem, como Viktor Frankl, e assim tentar empurrar em Frankl questões que são cristãs, não é isso. Agora, a ciência orientada pela perspectiva dele, eu tenho que investigar se ela tem alguma convergência com uma cosmovisão que eu tenho mais ampla. E quando a gente está na faculdade de psicologia, aí eu vou voltar ao que eu falei para o Gabriel. Eu tendo a achar que o maior problema não é com as perspectivas, não é com a psicanálise, não é com o comportamentalismo, não é com o cognitivismo, não é com a fenomenologia. Eu tendo a achar que o maior problema é com pessoas que arrogam a si o direito de falar em nome da psicanálise, em nome do cognitivismo, em nome do comportamentalismo. Por conta disso, o Gabriel, por exemplo, que está como estudante, ele tem um desafio enorme. Não queria te dizer isso não, Gabriel, mas você tem um desafio de ler talvez mais do que os outros. Porque você vai precisar entender a psicologia e se posicionar frente àqueles que dizem que estão falando em nome da psicologia e não estão falando em causa própria. Então, acho que essa pergunta do Matheus é boa para poder a gente lembrar isso, que mesmo quando um grande autor da psicologia escreve um texto como Totem Tabu, por exemplo, como Mal-Estar na Civilização, isso não implica dizer que o sistema todo depende da concordância com aquele argumento do autor naquele texto. Esse é um ponto importante. É, não, a minha questão não é bem a pergunta, é a pergunta e uma colocação. A questão é que no âmbito acadêmico há o argumento da autoridade, né? Então, ou seja, o professor ele se coloca como o- a, a autoridade e o que ele fala é a verdade, né? Então, o aluno não pode ele questionar, e se ele questiona, eu falando questionar não é uma discussão, estou falando um diálogo civilizado, mas ele o próprio fato dele começar a questionar, os demais já acham que ele já é um conservador e alguma coisa assim. Então, o aluno ele não tem como nem sanar a dúvida por causa disso, porque eles já não aceitam e já bloqueiam logo o diálogo, né? Essa é uma colocação. Como é que você vê isso? Poderia ser? Não, essa é uma questão séria ali, porque, de fato, existem muitos professores que não entenderam ainda qual é o seu papel enquanto professores e acabam bloqueando uma discussão que parta de uma posição divergente da sua. Infelizmente existem. Assim, eu lidei com isso em faculdade particular, eu lidei com isso em universidade pública. Também encontrei muitos professores, muitos colegas, inclusive de profissão, que, embora tivessem uma visão divergente, eles, assim, tinham toda a abertura para discutir dentro da academia. Então, eu preciso fazer justiça a isso, né? Em 2016, acho que foi 2016, eu publiquei um artigo na Science Education,
que é uma revista bem bacana, assim, de educação científica, e o artigo tinha 3 autores. Eu sou cristão evangélico, sou batista. O segundo autor era um católico não praticante, mas era um católico. E o terceiro autor era um ateu. E esse artigo, que foi escrito a 3 mãos, ele foi escrito para defender uma posição de que um professor de ciências, mais especificamente biologia, um professor de ciências biológicas, ele pode ser um cristão, e isso não implica que ele está fazendo nada que seja anticientífico. O nome do artigo, deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui. Tá aqui. Pronto, deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele. Pronto, foi esse artigo aqui, que foi publicado na Science Education, que o nome é Conhecimento, Crença e Educação Científica. Foi um artigo que a gente publicou falando sobre isso, sobre o fato de que algumas pessoas acreditam que a função da universidade, a função da ciência no ensino, é mudar a crença do aluno. E é por isso que alguns professores se colocam nessa posição de que você não pode desafiar, porque ele entende que o objetivo dele é mudar a crença do aluno. Aqui nesse artigo a gente defendeu exatamente o oposto disso, tentando mostrar o quanto que isso é uma falha, tanto de compreensão filosófica, quanto de compreensão do que é ciência, quanto de compreensão do que é ensino. Então, infelizmente, ali a gente lida com pessoas assim, a gente lida com pessoas que não estão abertas ao diálogo, que o aluno ele fica impedido mesmo de tirar suas dúvidas, e a gente também lida com pessoas muito bacanas, como foi o caso desses aí que eu lidei, assim, pessoas que têm uma visão de mundo diferente da minha, mas que tinham uma causa em comum, que era contra o cientificismo, contra a doutrinação científica, contra essa perspectiva de que a gente precisaria mudar a crença do aluno, porque se ele é cristão ou islâmico ou qualquer outra coisa, ele não poderia entender ciência direito, enfim. Então, ali, esse é um problema sério. E, assim, a minha sugestão para quem lida com isso, principalmente dentro da universidade, é se aprofunde. Quando a gente lê o livro do profeta Daniel, logo no começo tem escrito que Deus deu para ele, em especial, para os 3, para os 4, na verdade, mas mais especificamente para Daniel, conhecimento, entendimento em toda a cultura e sabedoria. E também deu a Daniel discernimento para interpretações, ou seja, deu 4 coisas aqui. Deu conhecimento, entendimento, sabedoria e discernimento espiritual. Deu as 4 coisas. Então, eu entendo que, assim, o que a gente precisa desenvolver quando a gente está na academia, nas relações com colegas em ciência, a gente precisa ter conhecimento, entendimento e sabedoria, ou seja, a gente precisa estudar muito esse negócio, entender bastante disso, e a gente precisa ter discernimento também espiritual para poder saber como lidar com isso ao longo do tempo. Ok, obrigado. Boa, não, na verdade essa abordagem é do Eric Johnson. Então, eu acho que esse livro é um bom caminho. Claro, tem a limitação de que não tem em português, né, mas, enfim, acho que esse livro é um bom lugar para começar. Ele apresenta essa perspectiva no último capítulo, não aprofunda ela, assim, ele apresenta ela. Ele tenta mostrar essa forma, um pouco, assim, a maneira dele lidar com isso, num livro que foi publicado em português chamado Aconselhamento Cristão, é um livro gigantinho, assim, né, bacana. Mas, infelizmente, a gente não tem muito material falando sobre isso.
Então eu tenho discutido isso, tenho discutido com o pessoal lá do núcleo de psicologia lá da IBAN, enfim. Mas eu acho que um bom lugar para começar é esse, cara. É esse livro mesmo. O nome é Psicologia e Cristianismo, 5 Visões. Só mais uma pergunta. Como você colocou, então, o ponto decisivo para analisar toda essa questão da psicologia e da fé é o ponto de partida, né? Ou seja, é, a partir encarar essa questão a partir da perspectiva cristã, né? Da cosmovisão cristã e não de baixo para cima, né? Como costuma ser falado, né? É isso? Então, eu acho que quando alguém é cristão de fato, assume uma cosmovisão cristã. Porque há pessoas que têm uma vivência religiosa cristã. Pessoas que assim, elas vão à igreja, elas participam de algumas coisas, enfim, às vezes elas até são membros de igreja, mas isso não quer dizer que elas assumiram uma cosmovisão cristã de fato. Uma cosmovisão cristã, ela é uma metanarrativa sobre o mundo como um todo. E nesse sentido, ali, eu acho que você está no caminho certo pensando isso, no sentido de que você parte dessa cosmovisão para tudo que você vai na vida. E até a sua compreensão do que é a vida e etc., do que é a psicologia, passa por isso. O difícil é porque parece que não tem muita gente que tem se aprofundado bastante para entender o que de fato é uma cosmovisão cristã. As pessoas têm vivido muito, assim, muita gente tem vivido um cristianismo sem se aprofundar nos fundamentos do que é o cristianismo, sem ter uma compreensão das escrituras que de fato balize uma cosmovisão e não seja apenas uma compreensão das escrituras meio que Frankenstein, né? Assim, que você pega um textinho, um versículo daqui, etc., e você acha que isso é o suficiente para você precisa, ah, acho que tem uma trava aqui, mas deve ter voltado já. Nesses dias difíceis, a gente precisa de mais munição, a gente precisa de mais estratégias, de maior compreensão para poder lidar com o que a gente tem enfrentado. Então, acho que aprofundar-se em uma cosmovisão cristã é uma condição sine qua non para qualquer tipo de cristão que queira ser útil no mundo, fazer diferença no mundo. Então, acho que sim, é da onde a gente parte. A compreensão de psicologia ela é fantástica, mas fantástica. O que é construído dentro de psicologia hoje é maravilhoso. A gente só precisa saber qual é a base que dá coerência àquele desse conhecimento que é construído. E no meu entendimento, o cristianismo é uma visão de mundo absolutamente assim, suficiente para poder servir essa base. Tá. E o senhor, Rodrigo? Obrigado. Obrigado. Ok, gente. Então, se ninguém tiver mais nada a comentar ou a perguntar, eu vou agradecer mais uma vez a Tiago e todo mundo que participou de hoje. O grupo, eu até falei no começo, né? A gente não trata especificamente de psicologia, né? Não é um grupo voltado somente para isso. Mas quem escolhe as temáticas que a gente aborda são os membros. Então, o calendário desse semestre já está fechado, mas no próximo semestre, no próximo ano, nada impede de a gente voltar a tratar sobre assuntos dessa área, se assim, né, o grupo tiver interesse e quem sabe o Thiago possa voltar de novo para tratar sobre algum outro assunto relacionado à fé e psicologia. Mas queria agradecer e dizer que no dia 7 de outubro a gente vai ter o nosso próximo encontro, que a gente vai mudar totalmente de assunto e vai falar sobre sustentabilidade, meio ambiente e o cuidado com a criação. Vai ser com o Carlos Henrique, acho que ele é do Rio de Janeiro. Ele vai estar aqui com a gente. E vai ser muito bom ter vocês aqui no próximo mês, se assim Deus permitir. Eu vou orar para a gente poder encerrar. E, inclusive, acho que eu consegui gravar aqui a chamada e em algum lugar eu vou disponibilizar na gravação para quem quiser depois rever. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
te damos graças a Deus por esse tempo de discussão, que o Senhor seja glorificado em todo o nosso fazer, todas as nossas práticas, ó Deus. Aqui a gente tem diversos psicólogos, que o Senhor possa dar sabedoria, né, para cada um deles, para que eles possam lidar com os desafios, com as complexidades das suas áreas, mas que tudo que seja feito seja realmente feita para o bem comum, para o bem do próximo e, consequentemente, para a glória do teu santo nome, né, Deus, que o nome do Senhor seja exaltado através de bons psicólogos atuando de forma ética, de forma coerente com a profissão que escolheram, de uma forma fiel, né, aos códigos, às normas da sua própria profissão, para que nós possamos e que eles possam continuar promovendo saúde, né, no dentro e fora da igreja, né, abençoando pessoas dentro e fora da igreja, né, com a graça comum que o Senhor derrama sobre a vida de todos nós. Te agradecemos então mais uma vez e pedimos que o Senhor nos dê um resto de noite abençoado, um resto de semana tranquilo e que o Senhor continue guiando a nossa vida. Essa oração que te fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Descansa. Até mais. Tchau.